Hoje eu quero falar sobre como está o meu processo de adoção e como eu descobri qual a minha posição na fila. Meu nome é Sandra Santos, gerando no coração, seja bem-vinda ao meu canal. Bom, o meu processo hoje, ele encontra em 24º lugar na fila, desde o mês de outubro de 2020, ou seja, são 9 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, são 9 meses que eu tô na fila, ou seja, uma gestação. Eu liguei lá para o setor psicossocial essa semana e pedi para falar com a doutora, a psicóloga, e me falaram que ela não estava naquele momento, mas que era para eu ligar depois do dia 20. Assim, eu fiquei meio, nem perguntei se era férias, o que era, não, mas tá bom, vou ligar depois do dia 20 para eu poder saber, porque o que eu tô curiosa em saber, o porquê que são 9 meses no 24º lugar e o que está acontecendo, se não está havendo adoção, se os processos aqui em Santa Luzia estão parados, porque causa uma certa ansiedade. Não tem jeito, eu vou ficar ansiosa mesmo. Eu sei que o processo ele é longo, gente. Eu fiquei 1 ano e 9 meses e alguns dias para poder ser habilitado. Então é um processo longo. Eu entendo porque às vezes ele tem que ser longo, mas não tanto como foi o meu, porque tem de pessoas que dura 6 meses, 4 meses, que na verdade são 120 dias mesmo. Eles têm que fazer para saber se eu não sou, né, se eu, uma família que vai adotar uma família de psicopatas, não, sério, se a gente não vai fazer um mal para a criança em vez de fazer o bem. Então, assim, tem toda uma investigação que eu tenho que passar tanto pelo psicólogo quanto por um médico normalmente. Aí eu vou lá, vem assistente social aqui na minha casa, vem conhecer a minha casa para saber se o meu lar ele é um lar que pode habitar uma criança, se tem uma estrutura emocional, uma estrutura física, uma estrutura psicológica para poder ter uma criança na minha casa. Então, assim, eu entendo todas essas investigações, olhar se eu não tenho nenhum crime, se eu não tenho nenhum processo na justiça, tudo isso eu consigo entender. O que não entra na minha cabeça, e eu acho que na cabeça de maioria das pessoas, é a demora desse processo, que eu acho assim, é muito longo, muito demorado. 1 ano e 9 meses e alguns dias para poder ser habilitada é muito demorado, porque a gente já fica naquela ansiedade, doida para receber um comunicado que você tem que participar da reunião. Para eu participar da reunião sobre a adoção, que seria com a juíza, com a psicóloga, com a assistente social e com o grupo de apoio à adoção GADA, foram 6 meses para eu participar. Foi a primeira coisa que aconteceu. Eu entrei com a documentação, recebi a intimação para poder participar. Ficamos o dia inteiro nesse curso, foi uma maravilha, uma bênção, maravilhoso. E aí depois disso, gente, foi quase 1 ano para poder passar pela assistente social e pela psicóloga. Então, quer dizer, mais 2 passos à frente disso aí foram mais de 1 ano, né? Já que foram 6 meses a primeira coisa que nós passamos. Então, assim, foi bem longo, bem demorado. Compreendo, mas não entendo. Ok, eu sei que tem pessoas que demoram menos, no meu caso demorou bastante. Tá, aí agora, depois disso, hoje eu tenho 3 anos, um pouco mais de 3 anos que eu tô na fila da adoção. Então, assim, poxa, já deu uma mulher aí, uma família aí, gerar 3 filhos, né? Então, assim, eu entendo também, mas não compreendo. Eu não sei se vocês aí em casa estão entendendo o que eu estou falando aqui. Você é muito demorado. Então, quando eu fui habilitada, a primeira coisa que eu fiz, eu descobri lá eu entrei no site do TJ e descobri que eu tinha sido habilitada, porque lá em cima no cantinho estava escrito assim, suspenso. Aqui em Minas Gerais é assim, não sei nos outros estados. Então, liguei para a vara da infância. Falei, opa, agora eu quero saber, né? Poxa, 1 ano e 9 meses, então agora eu quero saber como que tá, qual posição na fila que eu tô. Na hora que eu ligo lá, a pessoa que me atendeu falou, não podemos te dar essa informação. Eu falei, mas poxa, demorou tanto o processo, não tem como eu saber? Não, não tem como você saber, nós não te damos essa informação, porque nem nós sabemos. Aí eu, tá bom, né? Fiquei triste e tal, larguei para lá.
Ainda continuava entrando no site do TJ para ver, né? De repente aparecia alguma coisa lá, mas nada. E comecei a pesquisar, correr atrás, falei, não, tem que ter um jeito de descobrir, não tem como, eu preciso saber como é que eu faço. Fui pesquisando, e entra na internet e pergunta para um, pergunta para outro. Aí eu descobri o site do CNJ. Nesse site você coloca lá o número do seu processo completo, o número do seu CPF, no caso, se você for com cônjuge, você vai colocar o número do CPF do seu cônjuge, escolhe, ou de um ou de outro, vai dar a mesma coisa. Lá é bom você dar uma conferida, porque quando eu descobri, eu entrei, tinha algumas coisas lá que, número de telefone, por exemplo, aí eu consegui mudar, eu mesma fui lá, entrei e mudei, porque estava faltando o número do meu celular e o número fixo da minha casa. Então, assim, fui conseguir mudar isso. E com relação à idade da criança, também não estava a idade que a gente tinha colocado, porque inicialmente a idade que nós havíamos escolhido era de 0 a 4 anos. Aí depois eu conversei com meu marido, liguei para lá, e pelo telefone mesmo eu conversei com a doutora, aí ela passou para 0 a 5 anos. Eu não precisei de passar novamente pela entrevista, porque ela falou que essa mudança que eu estava fazendo era muito pequena e que não havia necessidade de novamente eu passar por entrevista. Só que os processos hoje, e eu descobri pelo CNJ, antigamente eles eram renovados a cada 5 anos. Hoje eles são renovados a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, provavelmente, a gente vai passar pelos psicólogos novamente. O que não é difícil, não é coisa do outro mundo. Você tem uma conversa como você tem com alguém da sua família, um amigo íntimo seu, porque ali você fala das suas coisas sobre você. Então, é bem tranquilo, não tenham medo, quem vai passar por isso, não tenha medo, é muito agradável, é muito gostoso. Tanto a visita da assistente social em casa, também, pelo menos para mim, foi muito bom. Eu conto lá o primeiro vídeo do meu canal, o segundo, eu acho, eu falo sobre isso. Então, teve uma outra inscrita minha que comentou comigo que ela ligou para lá e que falaram com ela que o processo dela corria em sigilo e que não podia dar informação. Poxa, mas o processo é dela e ela não pode ser informada e qual a posição da fila dela. Então, assim, eu acho que são um pouco de falta de informação, porque até eles mesmos podiam dar o site do CNJ. Você não precisaria de quebrar a cabeça, correr atrás, perguntar para um monte de gente uma informação que eles podiam te dar, né? Porque quando você entra com o processo lá, eles te dão o número do processo, você entra lá no TJ da sua cidade lá, digita o número do processo, a comarca, descobre lá como é que tá andando seu processo. Era assim que eu descobri o meu, mas tem algumas coisas lá que eu não entendia na época, então eu ficava sem saber o que estava acontecendo. Aí era quando eu corria atrás, ligava para a vara, só não ligava para o psicossocial porque eu não sabia, que eu não teria ligado também. Aí ligava para a vara, ia lá na mesa da juíza. Gente, eu fiz muita coisa que eu acho que é direito meu, porque eu não contratei advogado. Tem pessoas que contratam advogados, cada um escolhe o que acha melhor para si. Nesse caso eu não contratei, mas eu vou ter que contratar, mas a minha sobrinha mesmo vai, doutora Laila, ela vai dar andamento ao meu processo assim que vier o meu telefone tocar, né? Ou, como diz uma inscrita minha, quando a minha bolsa estourar, né? Que é o telefone que vai tocar. Então eu queria perguntar para você aí na sua casa, você sabe qual é a posição que você está na fila? Você conhece esse site do CNJ? E quanto tempo o seu processo levou para você entrar para a fila da adoção? Eu queria saber, porque muitas vezes não me falam isso e eu fico bem curiosa para saber se foi só o meu processo que demorou. Eu vou deixar no primeiro comentário esse site do CNJ. Aí vocês podem ir lá, eu não vou deixar na descrição, porque como encaminha para outro site, o YouTube normalmente não acha interessante isso. Então eu vou deixar no comentário, o primeiro comentário vai ser o meu, vai estar lá o link do CNJ, é só você clicar em cima, ele vai te redirecionar para lá, você vai colocar lá o número do seu processo e o CPF seu ou do seu cônjuge, tá bom? E confere lá, tá? Se tá tudo certinho, bonitinho. Se não tiver, se liga lá pro setor psicossocial para poder consertar. Então, muito obrigada, gente. Comenta aqui, inscreva-se no meu canal e compartilhe os meus vídeos. Eu tenho um vídeo que eu queria que ele fosse mais compartilhado, que é falando sobre a entrega legal. Que a gente vê em muitos casos de mulheres que pegam seus filhos, jogam, sei lá, na lixeira. Aqui em Belo Horizonte teve uma que jogou na Pampulha, teve outra que jogou na porta de uma loja. E assim, acontece vários casos da criança estar abandonada, andando sozinha, perdida aí, por aí, joga em caçamba de lixo. Para essas mulheres não fazer isso, porque elas podem fazer essa entrega sem nenhum problema.
melhor do que jogar fora essa criança aí para correr um processo, ser presa, e né, é bem mais complicado. Então, até o próximo vídeo. Compartilha esse meu vídeo de hoje, compartilha a entrega legal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.